Então, vocês conseguem me ver aí, enquanto eu vou compartilhando aqui a tela. Bom, essa aqui é a tela inicial do Sabiá. Todo mundo que acessar o Sabiá, que for assinante do Sabiá, vai entrar aqui e vai cair direto nessa tela inicial, tá? Aqui do lado, vocês vão ver que a gente tem as funcionalidades dele, né? Então, a gente tem os assistentes, né? Que são os chats sabe tudo, que a gente chama, que na verdade são chatbots, são assistentes treinados, cada um na sua área de especialidade. Se vocês tiverem alguma dúvida em específico com relação aos assistentes, vocês podem me perguntar aqui, a gente já aproveita para tirar essa dúvida, tá? Se você quiser subir algum arquivo, é aqui dentro do Sabiá Analisa. Aqui a gente tem o Chat GPT também, que vocês vão poder conversar aqui. E aqui tem a biblioteca, tá? Algumas pessoas, inclusive, me vieram questionar sobre manual de prompts, etc. Então, aqui a gente vai cada vez mais alimentar com materiais. Vamos alimentar isso aqui com materiais de suporte e apoio para o usuário do Sabiá. Então, hoje a gente já tem um guia de IA para consultoria ambiental. E olha só, um detalhe, tá? Esse guia aqui, ele traz diversas dicas de como você pode utilizar, né? De quais são os maiores ladrões de tempo na consultoria ambiental, como é que você faz para aplicar IA na prática, independentemente do uso ou não do Sabiá, mas é óbvio que ela vai funcionar melhor no Sabiá. Tá? E esse é um guia que nós estávamos, inclusive, vendendo. Ele está disponível para venda no Hotmart, mas o usuário já tem aqui de graça. Da mesma forma, o manual de prompts aqui, tá? Então, a gente criou um manual de prompts com diversos prompts, né? Tudo ao estilo já 4C, né? Vou pegar um aqui aleatório, avaliação do potencial de assoreamento, por exemplo, contexto, comando, característica, cuidado, né? Diagnóstico com ênfase em condicionantes ambientais, medidas de controle de base geotécnica. Então, a gente criou aqui de vários temas aleatórios que possam ser úteis para você da consultoria ambiental. Mas eu estou mostrando isso aqui porque, na verdade, eu quero mostrar para vocês, principalmente, é isso aqui. Ó. Essa planilha, tá vendo aqui, ó, planilha, né? É uma planilha de organização de dados. Quando você clica aqui nessa planilha, você vai abrir ela, ela vai estar assim. Por que que a gente fez isso? Porque a gente quer que vocês organizem primeiro os dados de vocês aqui antes de usar o módulo de estudos ambientais, porque isso facilita absurdamente a vida de vocês. Né? Quando você entra aqui nessa planilha, ela tem aqui já um descritivo do que é, né, uma planilha desenvolvida para facilitar justamente a organização de vocês, né? Como que utiliza. Então, vocês vão ver aqui, ó, informações e caracterizações do empreendimento. Então, aqui eu tenho informações do objeto, né? Ela está preenchida com um modelo aleatório aqui, com dados, mas provavelmente vocês terem uma ideia de que informações devem ser incluídas. A gente tem aqui as demandas da fase de operação, então relativo a efluentes líquidos, resíduos sólidos. Vocês vão ver que isso vai fazer muito mais sentido a hora que a gente botar a mão dentro do sistema realmente, tá? Mas aqui a ideia é o quê? Que vocês preencham isso aqui com os dados do licenciamento ambiental, do empreendimento que vocês vierem a trabalhar. E a gente vai ver que isso aqui também não precisa ser só para um processo de licenciamento ambiental. Bom, aqui na outra aba a gente tem das demandas da fase de implantação, de operação, implantação e também o meio físico, tá? Então, todos vocês que são assinantes do Sabiá vão poder entrar aqui, baixar essa planilha e aí vocês vão poder organizar o empreendimento de vocês por aqui. A ideia é que isso aqui se transforme quase que numa espécie de centro de controle. Ah, Vitor, mas o Sabiá não faz isso? Na verdade, o Sabiá arquiva tudo, mas muitas vezes é importante que você primeiro se organize para depois lançar no sistema. Essa é a maneira mais inteligente da gente trabalhar. Mesma coisa usando, por exemplo, o chat GPT. No chat GPT, você primeiro tem que formular qual é o prompt na tua cabeça, ou às vezes até mesmo escrever. Eu costumo, muitas vezes, quando eu lido dentro do Sabiá, do Sabe Tudo, que eu quero escrever um prompt para ele, às vezes eu abro um Word, escrevo o prompt, reviso ele, é isso aqui, é isso aqui. Aí eu vou para dentro da plataforma, né? Então é uma maneira que facilita a nossa vida. Por isso, né, e como isso é algo muito recente, a gente botou essa semana passada, inclusive, essa planilha, por isso também dessa aula de hoje, para que vocês saibam da existência dela, para que vocês saibam utilizá-la da melhor forma possível.
tá? Eu vou botar aqui, então, ó, essa aqui, por exemplo, é a planilha que eu incluir algumas informações para a gente ir testando hoje, vendo na prática, né? Então, incluir algumas informações. Não vamos passar por tudo, porque senão vocês vão ficar aqui quantas horas, né? A ideia é que isso aqui, de fato, nos economiza muito, muito tempo, mas também não dá para a gente ser irresponsável e dizer que, pô, em uma hora você consegue fazer todo um estudo ambiental, né? Não chega nesse nível, mas a gente consegue reduzir drasticamente esse tempo, e eu sou sincero para vocês, eu vejo isso na prática acontecendo aqui na minha consultoria ambiental, tá? Então vamos lá. Quando a gente entra aqui no módulo de estudos ambientais, nós temos aqui alguns tópicos. Esses tópicos são os tópicos comumente utilizados na grande parte dos estudos ambientais, na maioria dos estados. Isso, porque se vocês observarem, existe uma espécie de um padrão para todo e qualquer estudo ambiental. Ah, Vitor, mas no meu estado chama EAS, no meu estado chama RAS, RAP, tem várias nomenclaturas de estudos ambientais para licenciamento ambiental. Mas se a gente olhar na prática, todas elas, sem exceções, e eu falo isso porque com uma certa categoria, porque esse é o tema da minha tese de doutorado, é justamente IA no licenciamento ambiental. Então, naturalmente, eu tive que adentrar em alguns estudos ambientais, né, de vários estados. Então, a gente percebe, até mesmo por força da resolução CONAMA 237 de 97, que os estudos ambientais eles têm uma organização básica. Basicamente, você precisa apresentar o empreendimento, mostrar onde é que ele está, e a partir dessa soma do que é o empreendimento e de onde que ele vai estar, e sob o ponto de vista do meio físico, biótico e socioeconômico, você consegue daí extrair os impactos ambientais e, a partir disso, propor as medidas mitigadoras, que basicamente é a finalidade do licenciamento ambiental. Não tem outra. A finalidade única e exclusiva do licenciamento ambiental é propor medidas mitigadoras para mitigar os potenciais impactos ambientais e demonstrar que o empreendimento está respeitando a legislação ambiental. Basicamente é isso, não tem muito mistério. Então, quando a gente entra aqui dentro é, do módulo de estudos ambientais, a gente vai ver aqui que a gente tem informações gerais e apresentação, ou seja, são informações gerais que vão valer para todo e qualquer estudo ambiental, que vão valer não só para estudos ambientais, mas você vai fazer um PRAD, você vai ter muitas vezes um objeto lá que você vai poder utilizar. Você vai fazer um PGRS, você vai ter lá um objeto que você vai também poder utilizar informações e itens daqui sem que você precise fazer um prompt, tá? Então, quando a gente vê aqui, peraí, deixa eu voltar aqui no painel, a gente vê todos eles e depois a gente vai fazendo alguns itens específicos para que vocês possam, então, ter clareza do funcionamento. Então, aqui a gente vai ter o objeto do licenciamento, com dados do empreendedor e do empreendimento e dados da empresa e o profissional responsável pelo estudo ambiental, tá? Então, aqui eu vou ter os campos para preenchimento. A gente vai fazer com a mão na massa aqui um objeto, tá? Mas eu tenho também aqui caracterização do empreendimento. Então, aqui tem aqui localização, então, dados referentes à localização do empreendimento. Eu vou ter a descrição da operação, então, dados de entrada relativos à descrição da operação do empreendimento. A gente vai ver também esse aqui, vamos preencher, vamos fazer isso aqui com mão na massa, tá? A gente tem aqui descrição de implantação, como é que vão acontecer essas obras desse empreendimento. Investimentos e receitas é algo que alguns órgãos exigem, outros órgãos não exigem. Então, por isso, o Sabiá ele é todo modulado para que você possa escolher. Ah, Vitor, para o que eu preciso agora, eu preciso da localização, descrição de operação e descrição de implantação. Aqui o órgão ambiental não me cobra investimento, não me cobra cronograma e não me cobra histórico do imóvel. Ok, sem problema nenhum. Você pode vir aqui e usar aquele item que mais vai te agradar, aquele item que mais vai te atender para a tua realidade aí no teu estado, para a tua realidade aí no teu município, né? Então, por isso a gente fez o Sabiá de uma forma muito ampla, para que você possa realmente escolher quais itens vão estar no seu estudo ambiental, tá? A gente vai ver também o histórico aqui também, vamos preencher. Bom, demandas da fase de operação. Então, uma coisa é caracterização do empreendimento de uma forma geral, outra coisa são demandas. Mesma forma, volto a dizer, alguns órgãos ambientais, eles vão
exigir essas demandas, outras não. Para alguns licenciamentos exige, para outros não. Por via das dúvidas, hoje você tem tudo aqui disponível no Sabiá. Então, efluentes líquidos, a gente vai fazer um exemplo de efluente líquido aqui na fase de operação. Então, qual que é o tipo de efluente, atividade, qual que é a vazão estimada, corpo receptor e por aí vai. A gente vai ver depois e eu vou explicar um pouquinho também de cada um desses itens, da importância deles. Porque a gente percebe muitas vezes, e eu fui um cara que sempre bati nessa tecla quando eu comecei aqui na internet, eu comecei tarde, comecei em 2021, mas quando eu comecei, eu sempre bati na tecla que o órgão ambiental pode ter diversos problemas, e eles têm muitos, né? E vocês sabem melhor do que eu, né, da sua realidade aí no seu estado, no seu município. Mas o que eu percebi estando dentro do órgão ambiental é que muitos dos problemas relativos ao atraso e à demora no licenciamento ambiental não são só problemas do órgão ambiental. A qualidade dos estudos ambientais é um fator fundamental. E eu falo isso que eu vi isso na prática. Como que eu vi na prática? Eu fui dirigente de um órgão ambiental municipal. Então, eu via acontecer, eu via cada estudo que vocês não se acreditam, né? Realmente um copia e cola de uma outra cidade, sim, umas coisas absurdas, uma pobreza de informação, e ali eu aprendi na prática que, opa, pera lá, tem muita coisa ruim no órgão ambiental, tem muita coisa que a gente tem que realmente lutar contra, mas também a qualidade dos estudos ambientais é algo que a gente não pode deixar de lado, né? E disso nasce também muito a vontade de trazer isso, de facilitar a vida do consultor ambiental. Mas vamos lá, seguindo aqui. Então, a gente tem aqui para resíduos sólidos também na fase de operação. A gente vai ter também para efluentes atmosféricos na fase de operação, escoamento de água pluvial na fase de operação. Então, quer dizer, como é que vai se dar o gerenciamento? Vai ser captada essa água pluvial? Não vai ser captado? Qual é a atividade? Qual que é a área impermeável? Qual que é a pluviosidade média? Isso tudo são dados de entrada. A gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe mais à frente, né? Fonte de energia, consumo e fonte de água e mão de obra na fase de operação. E basicamente a gente replica tudo isso aqui para a fase de implantação também. Por quê? Porque tem órgão ambiental que exige, órgão ambiental que não exige. Por vezes, você precisa só fazer uma caracterização desse ponto em específico. Pode ser que você seja um colaborador. E aí, dentro de uma consultoria ambiental, você está lá com essa parte de caracterização do empreendimento. E aí você está lá com essa parte das demandas. De repente, você só tem essa parte para fazer. Você não precisa se preocupar com o restante, porque essa é a sua designação, a sua tarefa. Você precisa preencher isso dentro do estudo ambiental. Você pode fazer isso individualmente. E aí a gente parte para o diagnóstico. No diagnóstico, a gente tem a delimitação das áreas de influência. Vitor, faz mapa? Não, mapa a gente ainda não faz. É algo que possivelmente faremos, né? A gente ainda não encontrou uma tecnologia capaz de poder conectar isso com o Sabiá, ela ainda não está disponível, né? E o que chegou mais próximo disso inviabilizaria em termos financeiros, né? Então, a oferta, por exemplo, que a gente está fazendo aqui agora, seria completamente impensável. A gente estaria trabalhando valores 10 vezes ao valor dessa oferta. E aí eu entendo que isso não é justo com o consultor ambiental. Então, mapa a gente ainda não faz. Mas tão importante quanto o mapa é a gente saber qual é a delimitação da área diretamente afetada, qual que é a delimitação da área de influência direta e por que dessa delimitação. Então, como o Sabiá aqui, você consegue, então, ir passo a passo, né? Quer dizer, você vai colocar qual que é a área, você vai colocar as informações, a gente vai ver isso também na prática. E aí a gente passa para o meio físico. Eu vou pular para o meio físico e depois a gente vai para o biótico, vocês já vão entender por quê. Então, aqui no meio físico, a gente tem clima, recursos hídricos, geologia, geomorfologia e pedologia. É o que a gente hoje já tem disponível na plataforma. Quando a gente entra em clima, aqui a gente tem aqui as informações para caracterização climática, né? Então, nem todo empreendimento ele vai ser aplicável, mas você tem aqui a possibilidade de fazer a caracterização climática. Da mesma forma, recursos hídricos. Recursos hídricos é um exemplo que eu já dei em aula, não sei se todos vocês que estão aqui presentes acompanharam o curso gratuito de licenciamento ambiental com IA, mas foi um exemplo que a gente deu lá, justamente a caracterização de recursos hídricos usando prompts e não usando prompts. Mas a ideia é que a gente veja isso aqui também um pouquinho hoje. E geologia, geomorfologia e pedologia. Então, aqui também a gente vai ter.
Futuramente, está dentro dos planos que a gente inclua aqui águas subterrâneas também. A gente vai incluir aqui também recursos hídricos, um desdobramento, que é quando de fato há o lançamento de efluentes em recursos hídricos, ou seja, um pouco mais completo, trazendo mais aspectos ligados à autodepuração, etc. Tá? No meio biótico, nós já temos para a vegetação, né? Então, nós já temos aqui o campo de vegetação, então ele é bastante extenso, por quê? Porque quando a gente fala em vegetação no nosso país, a gente tem que estar atento aos biomas que a gente tem no nosso país. Então, pensando o sabiá para que todo mundo no Brasil pudesse utilizar, eu precisava prever especialmente a aplicação da lei da Mata Atlântica, né? Eu não sei se todos vocês aqui, né, que estão acompanhando aqui no ao vivo, da onde vocês são, se estão dentro do bioma Mata Atlântica ou não, mas ele é um bioma bem relevante e que tem uma legislação bem restritiva, por isso ele acabou aqui tornando um pouco mais dilatada essas informações, informações que não fazem muitas vezes sentido para quem está fora do bioma Mata Atlântica, para quem de repente está no Cerrado. Não importa muito se você está no Cerrado, se a área foi declarada urbana antes ou depois de 2006. Mas para quem está na Mata Atlântica, isso é aplicável. Então, você, quando for utilizar isso aqui, você vai ter que realmente ver aquilo que faz sentido para a sua localidade. É por isso que eu sempre digo que a IA não vai nos substituir, né? Talvez alguém que domine muito bem a IA, esse com certeza vai nos substituir muito fácil de lavada. Agora, vai precisar do seu conhecimento técnico para entender também como, como utilizar a IA da melhor maneira possível, tá? Lembrando que esse módulo, esse item dentro do módulo de estudos ambientais, ele não substitui o inventário florestal. Não é essa a ideia, né? Quando precisa suprimir, aí sim precisa fazer o inventário florestal e muitas das informações coletadas do inventário florestal vão vir para cá. Mas aqui a gente traz a caracterização. Eu sei que tem alguns estados, inclusive, que o pessoal acaba botando o inventário para dentro do estudo. Tem outros estados que não, que isso vai como anexo. Outros sequer como anexo vai, ele vai apenas no processo apartado de licenciamento da autorização de supressão de vegetação, da autorização de corte, tá? Mas a gente já tem esse item aqui também para caracterizar. Porque basicamente o que o órgão ambiental quer saber nesse item, se você, né, no resumo da ópera, se você vai suprimir vegetação, quanto você vai suprimir, quanto não vai suprimir, se tem espécie ameaçada de extinção, como é que vai ser feita a mitigação disso, se vai ter algum prazo, enfim, né, se você está atingindo ali os requisitos legais, né, se eventualmente é uma área que tem uma reserva legal, se ela vai ser mantida no imóvel, etc. Tá? E a gente vai lançar ainda muito em breve já o mesmo para fauna, né? Então, hoje ele está em desenvolvimento, é o de fauna, o do meio socioeconômico também, e a avaliação de impactos ambientais são todos itens que estão em desenvolvimento, né? E sendo bem franco com todos vocês, por que que não tem já tudo isso? Porque justamente a gente precisava entender qual é a verdadeira demanda. Daqui a pouco eu podia estar pensando num outro caminho, inclusive era um dos caminhos iniciais do Sabiá, que a gente pudesse trazer para cá o desenvolvimento de programas ambientais, semelhante a essa forma. Mas a gente não sabia se essa seria uma demanda muito requisitada, porque o nosso objetivo é atender aquilo que te ajuda. Se não for te ajudar, tem por que a gente ficar trazendo aqui. Bom, vamos lá então. Vamos fazer na prática para que vocês possam ver um pouco melhor, tá? Eu vou começar aqui então pelo objeto, né? Para que vocês possam então entender de uma maneira mais fácil como que a gente trabalharia. Ó, eu estou com o item aqui dentro da minha planilha. Então eu já preenchi aqui. Então eu já tive que levantar essas informações, eu já preenchi aqui. Então as informações elas estão muito fácil. Então, qual que é o nome do empreendimento? Todos eles precisam de nome, Vitor? Não necessariamente, mas alguns locais, alguns órgãos ambientais pedem o nome. Então, a gente coloca aqui, não tem nome, não tem problema. Qual que é a tipologia? Bom, aqui, nesse nosso exemplo, é um parcelamento do solo, um loteamento residencial. Bom, qual que é a norma aplicável?
Bom, o que é esse norma aplicável? Né? Cada estado tem a sua regulamentação e as suas atividades passíveis de licenciamento ambiental. Né? Todo estado tem isso. Isso está previsto, inclusive, lá na Lei Complementar 140. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tem a resolução do CONSEMA 250 de 2024, e lá ela estabelece o rol e a lista de todas as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. Então, eu vou colocar aqui a norma aplicável. Ela tá? Por que que isso está aqui? Primeiro, porque uma série de termos de referência exigem isso. Alguns não exigem. Mas é importante que fique claro por que que essa atividade ela é licenciável. Bom, aqui nesse caso, o parcelamento do solo urbano, ele só é licenciável porque a resolução CONSEMA 250 exige. Pois bem, qual que é o tipo de licença que a gente está buscando aqui? Nesse caso, é uma licença ambiental prévia. Aqui em Santa Catarina, a gente costuma chamar com essa nomenclatura. Outros estados vão chamar só de licença prévia, né? LP. Tranquilo, sem problema nenhum, você vai preencher aqui LP. Ah, Vitor, mas se eu quiser fazer um estudo de conformidade ambiental, bom, então eu vou botar que o tipo de licença é uma licença de operação. Bom, qual que é o órgão ambiental responsável? Então, a gente é importante aqui no objeto, porque é onde ele situa, né? Situa qual que é o órgão ambiental responsável. Porque uma coisa que, mas eu já estou protocolando em determinado órgão ambiental, isso é meio óbvio. É óbvio para você, é óbvio para o órgão ambiental, mas e se alguém quiser fazer uma auditoria, se um órgão de controle quiser fiscalizar, por exemplo, esse licenciamento ambiental ou esse estudo for parar em algum outro lugar que você não sabe, né, onde? Que isso acontece bastante, talvez você não saiba, mas é muito comum que o Ministério Público Estadual requisite a diversos órgãos ambientais informações específicas de determinados empreendimentos. Então vai estar lá essa informação. Bom, qual que é o porte? O porte é grande. Nesse caso aqui, né? Então eu já sei que o porte é grande. Opa, aqui eu botei errado. O porte do empreendimento é grande. E qual que é o parâmetro de porte? O parâmetro de porte aqui vai ser a área útil do empreendimento. É isso? O que que significa isso, Vitor? Bom, vocês vão ver lá que onde tiver, né, o regulamento de qual atividade é ou não passível de licenciamento ambiental, em geral, alguns estados estabelecem esse parâmetro de porte. Vou trazer para a minha realidade aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, ele tem lá loteamento de X de X a Y, de área útil ele é porte P, de tanto a tanto ele é porte M, e assim ele sucessivamente até chegar no porte grande. Por quê? Aqui ele está usando área útil. Pode ser que em outro estado seja número de lotes. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Qual que é o parâmetro que define o porte? Nesse caso, a área útil do empreendimento. Qual que é o endereço? Então, o endereço dele aqui, né? A gente precisa saber, o órgão ambiental precisa saber. Lembrando que, em regra, quando o órgão ambiental pega para analisar, isso é a primeira coisa que ele vai ver. Bom, o que que é o objeto, né? O que que eu estou licenciando aqui? O que que vem pela frente? Aonde que ele está? Qual que é o porte? Qual que é a área do imóvel? Fundamental esse dado. Bom, então aqui a gente está dizendo que a área é uma área de 95, 1.500 metros quadrados. Ah, posso colocar em hectare? Posso colocar em hectare, não tem problema nenhum, tá? Bom, qual que é a área útil? Nem sempre a minha área útil é a área total do imóvel. Então aqui eu estou colocando também qual que é a minha área útil. Qual que são o número das matrículas? Eu vou ter uma matrícula. Ok, está aqui o número das matrículas. Bom, tem alguma atividade secundária? Nesse caso não é aplicável. Então eu posso vir aqui e colocar que ele não é aplicável, né? E por quê? Porque não é aplicável para esse caso, mas podia ser que eu estivesse tratando com uma indústria, de repente eu estou licenciando uma fábrica de papel, e essa fábrica de papel, ela vai ter ali atividades secundárias, né? Essas atividades secundárias pode ser lá a caldeira que gera energia. Nesse caso aqui do loteamento, não vejo uma atividade secundária. Qual que é o estudo ambiental? É o estudo ambiental simplificado aqui para a gente. A hora que eu apertar em gerar aqui, ele vai gerar esse item específico do próprio estudo.
Então, como vocês conseguem perceber, ele já começa a escrever e ele fala, ó, o presente documento visa detalhar o objeto do licenciamento ambiental referente, empreendimento denominado loteamento Vista do Vale, localizado no endereço que a gente deu, né, onde é que ele está, as coordenadas, é um empreendimento que se enquadra em tipologia parcelamento de solo urbano, especificamente como loteamento residencial, conformidade com a resolução CONSEMA 250. Para o início do processo de licenciamento será solicitado licença ambiental prévia, de responsabilidade do Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina. Então, a etapa inicial, empreendimento, é que ele vai trazendo as informações e, no fim, ainda coloca uma tabela. Bom, pode ser que a gente faltou alguma informação aqui, eu posso vir aqui também e incluir essa informação. Isso aqui é tudo editável, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui e editar, você pode vir aqui dar um enter, que você acha que ficou melhor aqui, enfim, né? Ou você pode vir aqui ainda e fazer um prompt, né? De repente aqui, explique que haverá uma atividade secundária que é, sei lá, vou pensar condomínio vertical. Dá uma bagunçada aqui, mas para que vocês possam entender. Opa, Experimentos não possuem classificação. Um condomínio vertical, tem atividade secundária. Se indica que formalmente não foi designada atividade secundária. Ele está puxando direto lá. Nesse caso, a gente está indo contra uma coisa que eu esqueci aqui, é uma falha minha. Eu estou indo contra o próprio prompt que eu coloquei. Aí ele não vai funcionar, né? Teria que ser algo mais específico. Mas, enfim, né? Para a gente não perder muito tempo aqui, a ideia é realmente que vocês entendam que lançando as informações ali elas vão, então, ser convertidas. Vitor, como é que esses textos são formados? Né? Por detrás disso aqui, tem um batalhão de prompts que a gente, um dos objetos da minha tese de doutorado é justamente isso, é a utilização da IA na pré-análise de processos de licenciamento ambiental. Então, eu comecei de trás para frente. Então, eu tive que ir e enxergar o que os órgãos ambientais exigem, o que está nos termos de referência, nos regulamentos de diversos órgãos ambientais. E foi com base nisso que a gente formou, né, o arsenal de prompts por detrás disso aqui, tá? Bom, vamos evoluir aqui então para o próximo item. Então a gente faz o objeto, dados do empreendedor e empreendimento não faz sentido a gente fazer, mas faz sentido a gente ir para a caracterização do empreendimento. Então, localização. Ó, o que é legal vocês fazerem é, na própria planilha de vocês, ó, só para que vocês possam entender. Aqui a gente colocou já no objeto o endereço, certo? Então, se aqui eu vou precisar do endereço, eu já vou puxar direto de uma informação ali em cima para não ter erro, para ficar uma informação única, tá? Pô, Vitor, mas eu preciso sempre repetir o endereço se eu já dei o endereço antes? Vai precisar. Sabe por quê? Porque a ideia que a gente fez, cada item, sem eles se conversarem, justamente para você vir aqui e só fazer a localização do empreendimento. Pode ser que você queira fazer isso aqui não para um estudo ambiental visando uma licença prévia de um determinado empreendimento. Pode ser que você venha aqui e só queira caracterizar a localização de um determinado empreendimento para outra finalidade, para uma finalidade que seja um relatório de acompanhamento, para uma finalidade que seja um PRAD, para uma finalidade que seja um PGRS, para uma finalidade que seja um projeto. Você pode vir aqui e utilizar com base nas mesmas informações. Então, a gente vai, então, caracterizar o empreendimento com base no que ele está solicitando. Então, eu estou dizendo, é um loteamento, atividade, né? Então, a gente colocou aqui que é um loteamento de grande porte, né? Qual que é a coordenada geográfica, onde é que ele está localizado, distância até um ponto de referência. Vou arrumar aqui.
Ó, então, qual que é a distância até um ponto de referência, algo que a gente colocou aqui? Então, 2,3 quilômetros até a BR-101. Ah, não, eu tinha botado outro aqui, confundi, tá? Ó, 2,3 quilômetros e o ponto de referência é o centro administrativo, nesse caso aqui da Prefeitura de Braço do Norte. Esses dados aqui que a gente está utilizando são todos dados fictícios, tá, pessoal? Porque como a gente acaba tendo a grande parte dos nossos clientes nos pedem para assinar no contrato termos de confidencialidade, a gente acabou então aqui colocando para não ter nenhum problema todos os dados fictícios, exceto de algumas localidades. Então, qual que é a bacia hidrográfica que ele está inserido? Ele está na bacia hidrográfica do Rio Tubarão, na subbacia hidrográfica do Rio Bonito. Então, aqui eu estou caracterizando a localização dele. Então, aqui eu tenho vários elementos locacionais, né? Então, eu estou dizendo onde é que ele está, eu estou dizendo qual que é a distância até um ponto de referência, estou dizendo qual que é a bacia, subbacia, qual que é o zoneamento. Percebam que eu fechei aqui todos os campos para a gente caracterizar a localização desse empreendimento. Não somente o endereço, mas do ponto de vista geográfico também, qual que é a bacia, enfim. Por quê? Porque com isso, isso também pode nos auxiliar a definir depois qual que é a área de influência necessária para esse empreendimento, ou que, né, que vai ser impactada por esse empreendimento, e também isso nos permite atender a diversos termos de referência de diversos órgãos ambientais que exigem essas informações. Ó, inclusive aqui, ó, aqui ele já caracterizou, então a gente tem aqui as informações direitinho, lembrando que a gente pode, inclusive, formatar ele, posso botar aqui em negrito, itálico, né? Posso, inclusive, botar isso como uma citação, né? Sem problema nenhum. E aqui ele já me sugere aqui três mapas: o mapa de localização do empreendimento, o mapa das vias de acesso e principais rotas e o zoneamento municipal da área, que é o que o órgão ambiental vai querer ver. E ainda aqui um quadro resumo dessas informações, né? Então, nesse quadro resumo é importante também porque eu defendo, por exemplo, que o licenciamento ambiental cada vez será mais objetivo. E ele será mais objetivo porque facilita a vida do órgão ambiental e os caras lá querem ter a vida mais fácil. E ele sendo mais objetivo, ele vai olhar primeiro aqui, depois ele vai olhar o teu texto, ver se isso está realmente batendo com a realidade. Então, veja, com isso a gente já fez objeto, localização do empreendimento, e agora a gente vai para o próximo item. Né? Agora, imaginem vocês, é comum que a gente imagine, né, até só voltando um pouquinho aqui, é comum que a gente imagine que se eu pegar um estudo que já estava pronto, eu vou conseguir, mas ele está em outro local, mas eu vou vir aqui, eu não vou botar mais na SC435, aqui vai ser BR-101, aí vai mudar o quilômetro, vai mudar o bairro, vai mudar isso aqui também, vai mudar vários pontos, eu vou só preenchendo essas lacunas. Isso aí é a maior cagada que a gente pode fazer, eu já fiz muito isso, bastante, e sempre que eu fiz isso, eu sempre acabei deixando um furo, porque a hora ou outra, uma informação adicional, uma informação trocada vai ficar para trás. Não vai ficar daqui a pouco, não é mais o Rio Tubarão, mas vai ficar aqui o Rio Tubarão. Nosso cérebro não consegue perceber isso muitas vezes, e para o órgão ambiental isso passa uma péssima imagem, tá? Então, voltando aqui, a gente tem aqui a caracterização. Eu quero pular aqui direto para o histórico, que é onde a gente viu que tinha algumas dúvidas aqui, né? O que que é apresentado no histórico. Então, aqui no histórico, quando vocês entrarem aqui, vai ter o histórico sucinto de ocupação da área nos últimos 5 anos, nos últimos 10, nos últimos 15, nos últimos 20 anos e nos últimos 50 anos, né? Em alguns locais, em alguns estados, você consegue facilmente essas imagens históricas, em outros não, e aí alguma coisa você pode ali ver pelo próprio Google Earth, né? Então, se você não tem a informação, não tem problema. Então, não tenho 50 anos, não aplicável, né? Mas nos últimos 5 anos, como é que era? Então, aqui eu vou dizer então que a área era utilizada
para pastagem e ocasionalmente ela era roçada. Nos últimos 10 anos, então, eu tinha já uma predominância realmente do uso agropecuário, eu vi ali, eu conversei com o proprietário, eu vi pelo Google, enfim. Então, eu vou dizer, eu poderia colocar mais informações. Quanto mais informação você colocar aqui, melhor, né? Quanto mais informação, melhor. Nos últimos 20 anos também, pastagem com uso agrícola esporádico, vamos dizer que sejam essas as informações que eu tenho. Mas no histórico, um ponto-chave, por que é importante a gente apresentar o histórico? Né? Justamente para demonstrar que o local não teve ali nenhuma supressão ilegal, não teve nenhuma atividade potencialmente poluidora, né? Que eventualmente aconteceu ali. Né? Então, isso é algo importante. O órgão ambiental quer esse item, às vezes ele não exige especificamente dentro do termo de referência, mas esse item é importante porque também te previne de questionamentos. Né? Vamos imaginar que, que ao invés da gente colocar aqui que nos últimos 10 anos, eu vou botar aqui que tinha. Não, nos últimos 10 anos, não, deixa eu botar aqui 20 anos. Vegetação nativa em toda a área. Supressão de vegetação ocorreu por meio da autorização de corte número 1, 2, 3, 4, 5 de 20 anos atrás, 2006. Vai. Porque às vezes acontece essa surpresinha. Eu já vi isso acontecer, de daqui a pouco o próprio proprietário ter feito lá uma supressão há 10 anos atrás, muitas vezes não tinha licença, não tinha nada. Aí você acha que a área só não tem vegetação, vida que segue, daqui a pouco ali na frente o órgão ambiental vai questionar: ah, estou vendo aqui para o satélite que teve uma supressão, me apresente a licença de corte da época. Então, aí você já sai atrás. Ah, Vitor, não tem licença de corte. Bom, então vamos começar a construir essa história. Por que que não tem essa licença de corte? Foi de fato um desmatamento ilegal? Não foi um desmatamento ilegal? Ah, não foi, mas o proprietário não tem mais. Bom, então a gente consegue antecipar isso, não, mas ó, ele teria a obrigação de guardar essa licença por X anos, né? Por 5 anos. Pô, passaram 20 anos. Então a gente consegue aqui antecipar essas objeções. E isso que eu vejo que muitas vezes é o grande mal da consultoria ambiental. A gente trabalha aqui na Vivo, que é a minha consultoria ambiental, a gente trabalha muito com auditoria de processo de licenciamento ambiental. E a gente vê muitas vezes alguns estudos pobres dessa antecipação de objeção. Ó, aqui então ele gerou o item direitinho, falou o que aconteceu em cada área. Mais recentemente, nos 5 anos, a área manteve sendo utilizada para pastagem. Cadê onde é que ele falou da supressão aqui? Ó, o estado de empreendimento em questão revela a evolução significativa no uso da terra nas últimas 2 décadas. Inicialmente, há 20 anos, a área composta inteiramente de vegetação nativa. O cenário foi alterado com a supressão parcial da vegetação, autorizada por meio da autorização de corte, permitiu a transição gradual para a atividade agropecuária. Os 15 anos subsequentes, o local tornou-se caracterizado pelo predomínio prático. Então, veja que, a partir das informações que nós demos, ele então começa a redigir esse texto, né, de uma maneira muito clara, muito fácil de ser compreendida. Há pouco tempo atrás, uma Câmara Técnica da Associação Catarinense de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui, nós chamamos um servidor do órgão ambiental e vocês não vão acreditar o que ele falou que era o maior problema que ele enxergava no licenciamento ambiental. Ele falou que era texto. Acreditam nisso? E ele trouxe vários exemplos assim de textos sem pé nem cabeça. E eu até entendo que o engenheiro, que o biólogo, não sei quem estava por detrás ali, ele queria passar uma informação, mas ele não conseguia se comunicar textualmente. Um parágrafo gigantesco, sem vírgula, não ficava claro como. Ele deu vários exemplos. Um deles que eu me lembro agora era de uma descrição da operação, inclusive, de uma fábrica. Você não conseguia, lendo aquilo ali, você não conseguia entender como que era aquela operação. Isso me chamou bastante a atenção.
E isso é algo que, sem dúvida nenhuma, a IA nos ajuda muito, tá? Bom, descrição da operação. Então, como que vai funcionar esse empreendimento? Né? Isso é fundamental. E aqui volto a dizer, pode ser utilizado isso aqui para o licenciamento ambiental prévio, pode ser utilizado isso aqui para um outro tipo de estudo ambiental, PGRS, por aí vai. Né? Então, se você vai querer fazer um documento apartado, você pode vir aqui pensar só um item. Então, aqui ele vai pedir o quê? Primeira coisa, áreas de apoio. Quer saber se tem alguma área de apoio no empreendimento. Eventualmente, né, algum empreendimento vai ter, outros não. No caso aqui do loteamento, não vejo como ele tendo uma área de apoio. Né? Então, quais são as características básicas desse loteamento? Bom, então aqui são loteamento com 212 lotes residenciais, ruas pavimentadas, rede de drenagem, esgoto, água e energia elétrica. Qual que é a descrição dessa atividade? Eu vou repetir aqui. Ah, pô, tu está repetindo? É, porque como eu falei para vocês, eu posso vir aqui só pensar, né? Ah, matéria-prima, né? Qual que é a matéria-prima utilizada na operação de um loteamento? Nenhuma, né? Não estou fabricando nada. Ah, poderia considerar aqui os insumos para a fase de obra? Bom, poderia, mas ele não chega a ser bem uma matéria-prima. Isso aqui, como eu falei para vocês, está muito mais aplicado a uma indústria. Bom, como é que vai ser então o abastecimento de água? Que eu estou dizendo que vai ser Casan, que é a companhia de saneamento estadual. Quais são os efluentes líquidos aqui? De uma maneira geral, não preciso detalhar nada ainda, mas de uma maneira geral, estou dizendo que são efluentes líquidos domésticos que vão ser destinados à rede pública de esgoto. Não preciso dar tanto detalhe aqui. Ah, vou ter efluente líquido perigoso? Não, não espera. Um loteamento residencial não tende a ter um efluente líquido perigoso. Emissão atmosférica, não entendo que haja emissão atmosférica significativa nesse caso, assim como também geração de odores, tá? Resíduos sólidos comuns, né? Eventualmente entulhos, né? Alguns materiais das obras que vão acontecer. Lembrando que aqui a gente está na fase de operação, né? A gente está caracterizando a operação dele. Né? Então, pode ser que durante essa operação eu vou ter as obras ali de construção das casas, etc. Então, também vou ter resíduos de obra e resíduos domésticos. Informações sobre a drenagem. Aqui, pessoal, vocês percebam que a gente está sendo até bem sucinto. Eu poderia trazer mais informações aqui, deixar isso muito mais completo, tá? Mas o sistema de drenagem vai ter bocas de lobo, etc. E eu ainda estou dizendo que vai ter uma lagoa de detenção. Horário de funcionamento, a gente poderia até colocar que é 24 horas, mas não é aplicável, né? Não tem nenhum plano de expansão e também eu vou dizer que não é aplicável nesse caso aqui informações adicionais. Poderia colocar aqui outras informações da fase de operação que fossem relevantes, né? De repente, poderia colocar ali que o empreendedor não pretende sair do loteamento, que alguns imóveis ele vai permanecer, etc. Então, a infraestrutura planejada para fazer a operação e implementação do sistema de abastecimento de água, rede de esgoto, que ele vai detalhando a partir das informações que a gente deu, mas vai construindo um texto, né, fácil de ler, tranquilo, que vai abordar vários pontos, né? Porque o que acontece muitas vezes também quando você usa um modelo, né? Esse é o problema muitas vezes de usar um modelo também, e eu já vi isso na pele. Aí eu fiz lá, peguei um modelo, eu peguei um modelo que, de repente, algum item ali ele não era aplicável para aquele empreendimento. Então, se ele não era aplicável para aquele empreendimento, né, vamos imaginar que eu estou, assim, tentar construir esse cenário para facilitar a compreensão. Eu peguei um modelo, fiz um estudo ambiental. Nesse estudo ambiental que eu fiz a partir do modelo, eu tirei algumas partes que não eram aplicáveis para aquela situação, mas que seriam aplicadas para outra. Aí depois eu vou pegar esse aqui como modelo para um próximo. Percebam que aquelas informações que eu tirei aqui, certamente eu não vou me recordar que elas estão faltando aqui e muitas vezes vai ficar faltando informação. Quando a gente usa aqui o Sabiá,
você tem esse controle, você sabe que nada vai ficar para trás, né? Você tem as informações até, de certa forma, um pouco exageradas. E com isso aqui a gente tem essa descrição, né, muito tranquila da operação, que isso vai servir para qualquer empreendimento que você colocar aqui. E quanto maior a riqueza de detalhes eventual que você coloque aqui, melhor vai ser o texto de saída, né? O loteamento é uma atividade basicamente simples, mas se fosse uma indústria, então, na indústria aqui, nessa fase aqui de descrever as características básicas, aqui sim você ia precisar, né, botar muito mais informações. E aqui, percebam, né, que ele não vai abrindo para baixo, assim, igual o Excel, né? Ele vai escrevendo assim, então fica ruim de ler. Então, para a gente sanear esse problema e para que não ficasse um espaço gigantesco que atrapalhasse até mesmo a dinâmica desse módulo de estudos, então, por isso, volto à questão da tabela, que você tem mais liberdade de preencher a tabela e depois só lançar as informações aqui. Lembrando que por ser uma IA, eu não preciso, eu posso utilizar ali espaços para, inclusive, comandos. Eu quero que ele explique melhor esse ponto, né? A gente vai ver, por exemplo, no item agora, que a gente vai falar depois, mais à frente, vamos falar da demanda da fase da inscrição da implantação e depois a gente vem e pula para as demandas na fase de operação. Mas vamos lá então na descrição da implantação. Muitas vezes a implantação é o calcanhar de Aquiles para algumas pessoas, porque não tem expertise de obra e muitas vezes o empreendedor acaba também não passando muitas informações. Então, o primeiro ponto aqui é terraplanagem. Vai ter terraplanagem? Sim ou não? Por quê? Porque se eu vou ter terraplanagem, significa que eu vou ter transporte de solo, eu vou ter entrada e saída de caminhões com solo, ou não. Eu vou precisar especificar isso aqui também. Atividade aqui vai ser loteamento. Volume de solo aproximado. Isso aqui eu vou considerar então que seja 2.500 metros cúbicos. Corte e aterro moderado, sem transporte externo de material. Supressão de vegetação, sim. Até vou complementar aqui, sim, com base no inventário florestal. É floresta ou árvores isoladas? Então, aqui é a vegetação secundária em estágio médio de regeneração. Bom, qual que é a área de supressão ou quantos indivíduos, né? Então, aqui eu estou dizendo que são 6.200 metros quadrados e 43 indivíduos arbóreos. Por que essas informações estão aqui? Porque se eu vou descrever a implantação, eu preciso mostrar para o órgão ambiental que durante essa fase de implantação eu vou ter a terraplanagem, eu vou ter também a supressão de vegetação. Porque senão né, os prompts que estão aqui por detrás, eles vão trabalhar dentro de um cenário mais genérico para a implantação desse tipo de obra. Nesse caso, loteamento. Se a gente mudar ali e dizer que é uma fábrica, ele vai se organizar para apresentar o texto característico de uma indústria, como que se dá a implantação de uma indústria, né? Então, e nisso a gente tem fatores que são comuns a toda e qualquer obra, mas a gente vai ter esses detalhes é a terraplanagem, esses detalhes é a supressão de vegetação. O empreendimento será implantado em fases? Não, vamos facilitar a nossa vida aqui. Vai ter alguma operação parcial? Não, mas poderia ser que sim, né? Poderia ser que fosse um condomínio com 20 torres e sim, vou ter uma operação parcial enquanto eu termino o restante, ou até mesmo dentro do loteamento. X metros quadrados vão ser para a primeira fase, né? E o restante na segunda fase. Será que vai ter áreas provisórias? Bom, aqui eu vou informar então que sim, que vai ter, né? Eu estou dizendo que a área estabelecida como área institucional no projeto vai ser utilizada como canteiro de obras até a conclusão das obras, quando será reconformada para sua entrega, né? Então, eu estou dizendo que eu vou ter essa área provisória ali do canteiro de obras. E informações adicionais. Nesse caso aqui, para esse exemplo, eu estou dizendo então que eu já estou antecipando que as medidas mitigadoras, né, de impactos ambientais
elas vão estar estabelecidas nas demais fases. Opa, a mitigação dos impactos ambientais na fase de obras estará estabelecida nas demandas da fase de implantação, bem como no item relativo à medida mitigadora, com detalhamento expresso nos planos e programas ambientais. É isso que eu coloquei aqui, tá? Ó, então aqui ele está colocando aqui da implantação para uma série de procedimentos. Ele está dizendo que inicialmente prevista etapa de terraplanagem, que envolverá tanto corte e aterro, mantendo equilíbrio de massas e tal, sem necessário transporte externo. Remoção da vegetação será necessária, especificamente vegetação secundária, estágio médio de geração, preparar o local. Nas etapas de implantação, uso do maquinário pesado essencial, equipamentos como escavadeiras hidráulicas, taraná e tal. Eu podia, assim, olhar isso aqui, né? Aqui ele fala do armazenamento, acesso interno, os insumos, haverá significado de materiais como concreto, aço, madeira, tubulação, além de combustíveis, lubrificantes, e aqui no final ele ainda dá esse quadrinho resumo. Ah, pode ser que esteja muito sucinto aqui essas etapas, né? Vamos ver se ele faz aqui para a gente. Vou pegar aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, eu quero tornar um texto um pouco mais longo. Eu posso vir aqui, então, clicar e ele vai, então, explorar um pouco mais essas informações para deixar o texto um pouco mais longo. Lembrando, né, pessoal, que é sempre importante validar essas informações. É sempre importante validar essas informações, principalmente quando a gente manda ele colocar um texto mais longo, que aí ele foge um pouquinho do prompt inicial e pode ser que ele dê, então, uma oscilada, uma alucinada, como a gente diz, né? Vamos passar para o próximo item aqui. Então, vou voltar. Ah, Vitor, essas informações eu fiz aqui, onde é que isso está? Se você voltar aqui no painel e você for aqui em documentos, aqui, vai estar tudo arquivadinho aqui que você fez. Vamos abrir esse aqui? Opa, descrição da implantação que a gente acabou de fazer, né? Eu posso vir aqui, posso salvar, ou posso vir aqui e abrir novamente como um editor. Lá vai estar ela aqui. E aqui eu vou conseguir escrever. Posso vir aqui ainda e baixar em Word. Ó, aqui eu tenho ele baixado. Lógico que se eu editar ele aqui, vou de repente deixar ele como justificado, etc. e tal, isso também vai para a exportação, tá? Então eu consigo editar ele aqui. Bom, vamos então para o cronograma. Eu acho que o cronograma é bem bacana, porque, ó, prazo de implantação, eu estou dizendo que são 4 anos, e a atividade é o loteamento. Com esses dois dados de entrada aqui, o cronograma é algo que muitas vezes os empreendedores nos mandam, né? Mas nem sempre, às vezes, isso acontece. E aí, quando isso não acontece, a gente fica, às vezes, meio perdido, né? E agora a gente tem, então, condições de ter esse cronograma, condições, então, de poder elaborar esse texto. Ele vai aqui, ele traz todo um texto a partir dessas informações, né, ano a ano. Ele vai falar terraplanagem, né? Então, vai focar na instalação de infraestrutura básica, rede de abastecimento de água, esgoto, drenagem pluvial, sistema de eletricidade. Ele vai descrevendo aqui, depois ele apresenta por semestre, tá? Alguma dúvida, pessoal? Só recapitulando aqui, nós estamos com 1 hora de aula, basicamente.
Nós já fizemos aqui, pensando no estudo ambiental, o objeto do licenciamento ambiental, fizemos aqui a localização, o histórico de uso do imóvel, a descrição da operação, descrição de implantação e agora o cronograma. Então, basicamente, a gente quase que matou toda a parte de caracterização do empreendimento. Nós não entramos ainda, foi nas demandas, né? Eu vou trazer mais um exemplo de demanda aqui, para a gente, então, ver como é que ele funciona. Então, vamos lá. Quando eu for descrever aqui a operação, descrição de implantação, investimentos e receitas previstas, cronograma, histórico do imóvel, já foi tudo isso. Agora, demandas na fase de operação. Então, eu vou pegar aqui demanda de efluente líquido. Então, aqui eu estou dizendo que o efluente líquido ali vai ser esgoto sanitário, né? Qual que é a atividade? Vai ser, então, nesse caso, o loteamento, e eu vou ainda complementar, dizer que ocupação dos lotes com residências unifamiliares. Aqui, vazão estimada, né? Então, vamos considerar isso aqui, ó. Eu posso colocar direto a vazão, ou eu posso pedir, então, para que ele me estime essa vazão, né? 6 pessoas por lote, 200 lotes. Calcule com base na NBR 7229. É o que eu estou pedindo para ele fazer aqui. Ah, qual que vai ser o destino? Ah, vai ser uma lei ETE, lotes ativados para entender o empreendimento. Qual que vai ser o corpo receptor? É importante aqui a gente apresentar essas informações. Podia ser que aqui não fosse ITF, fosse direto também a rede pública, como era o que a gente estava até inicialmente prevendo aqui no exemplo, mas como aqui já apareceu como ETE, achei que era legal a gente botar ETE aqui também. Estudo de autodepuração, sim, foi feito um estudo de autodepuração, indicando que os parâmetros da CONAMA 357 e 430 2011 atendem à autodepuração. O estudo será apresentado como anexo. Não está previsto nenhum efluente diferente do esgoto sanitário. E como informações adicionais, também eu vou colocar que não está aplicado. Então, percebam, aqui a gente está caracterizando realmente a demanda na fase de operação. Quanto que vai gerar e para onde é que vai esse efluente? É o que o órgão ambiental vai querer saber. Por quê? Porque um dos impactos ambientais desse tipo de empreendimento é o próprio lançamento de efluente, né? O aspecto ambiental é a geração de efluente e o próprio lançamento de efluente pode gerar um impacto ambiental. Ó, então, os efluentes gerados na operação, então aqui ele descreve e estima, ó, então aqui ele já né, apresentou aqui a vazão, 200 lotes, 6 pessoas por lote, 150 litros por pessoa dia, dá 180 mil litros por dia. Então, características qualitativas, né? Então, também trouxe aqui, como a gente disse que era efluente sanitário, ele já puxou a bibliografia, então trouxe aqui características qualitativas desse tipo de efluente, como que ele vai ser gerenciado, fala do estudo de autodepuração, como que vai se dar o destino do lodo, percebam que a gente nem falou nada de lodo ali, e no final também esse quadro resumo. Aqui ele até tomou a liberdade de botar que o destino do lodo é compostagem ou uso agrícola. Ele deixa claro que isso não foi especificado. Por isso, volto a dizer a importância também de você validar essas informações, para que não tenha erro nenhum, porque a gente está lidando com praticamente um organismo vivo, que é a inteligência artificial, que ele vai pegar os nossos dados e vai trabalhar isso na forma de texto, e muitas vezes ele vai acabar trazendo ali uma que outra informação. Bom, se vocês não estão com dúvidas, né, eu parto do pressuposto, então, que conseguiram entender bem, né, e que, de fato, o Sabiá possa
sem dúvida nenhuma, ajudar vocês. Bom, o Fernando levantou a mão ali, tá? Pessoal, até adiantando, a gente não vai avançar em absolutamente todos os itens, porque isso se tornaria inviável e até mesmo maçante para vocês, né? Provavelmente a gente vai retornar em algum outro momento, falando aí de outros itens, né? De outros itens do estudo ambiental. Vou passar a palavra para o Fernando, então, para que ele possa tirar a dúvida dele. Na sequência, se vocês tiverem alguma outra dúvida, levantem a mão aí. A ideia é a gente ir fazendo esse bate-papo também. Professor, boa noite. Boa noite, Fernando. A minha dúvida eu descrevi no chat. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aí quando eu estou com a tela. Ah, agora que eu vi que tinham algumas outras perguntas. Legal. Até foi bom, Fernando, tu me avisar, cara, que eu nem vi aqui. Ah, primeira resposta ali, deixa eu ver, cadê? Eu vou ver a tua, depois eu respondo os demais. Depois de cada modelo preenchido, esse é salvo e direcionado para a pasta em questão. Abaixo de cada modelo, antes de salvá-lo, temos continue escrevendo o próximo parágrafo. Pergunto: o que você pode falar sobre? Aonde que ele aparece aqui, Fernando? Ah, aqui, né? Esse ponto aqui, né, Fernando? Isso é caso você quiser escrever, mas fazer um pedido para IA, entendeu? Que aí ele vai complementar o teu texto. Pelo menos era isso que a gente tinha programado para ser feito, ó. Então, percebam que onde eu estava com ele clicado, agora que eu fui aqui embaixo e falei, explique que será realizada uma audiência pública, que era o texto que estava pronto aqui para mim. A hora que eu coloquei isso, ele acabou escrevendo esse texto aqui, dizendo que vai ser feita uma audiência pública, etc. Então, aqui é uma forma que você tem de complementar o texto sem você necessariamente escrever, mas utilizando a IA. Respondido, Fernando? Sim, sim, eu estava fazendo um estudo ambiental aqui, de fato utilizando o Sabiá, e lá no início, na descrição do empreendimento, eu utilizei este item do próximo parágrafo. Mas deve-se tomar cuidado porque vem muita informação meio sem sentido, né? É como se fosse um preenchimento de linguiça, mas a Uhum. primeira vez que cliquei veio informação adequada, mas continuando com esse pedido, as informações deve ser tomado um certo cuidado. Isso, mas sabe por quê, Fernando? É porque é quase como, fazer um parênteses aqui, é quase como se você tivesse aqui uma janelinha para poder fazer um prompt como se fosse do chat GPT. Então, se você só continuar, ele vai puxar aleatório. Agora, se você botar um prompt um pouco mais estruturado, ele vai trazer essa estruturação. É lógico que eu, assim, sendo bem sincero, a gente aqui utiliza muito pouco essa funcionalidade, porque a gente já utiliza direto é, em razão do que precisa ser preenchido aqui, porque por detrás já tem os prompts, né? Então, ali seria realmente mais num caso, putz, isso aqui a gente não conseguiu prever, daqui a pouco tem uma exigência que você já sabe que o órgão ambiental exige, e aí você estrutura um bom prompt para poder colocá-lo aqui. Se realmente aí é a IA funcionando, né? Deu um Sim, prompt meia boca para ele, cara, é igual ser humano, na verdade, né? Assim, se você der um comando meia boca para alguém, cara, a resposta vai ser meia boca também. Então, né? Mas que sim, bom que eu sim, consegui responder a tua pergunta. Deixa eu ver que tinha mais perguntas aqui no chat. perfeito. Ah, essa planilha já está dentro do Sabiá? Sim, né? Denise, essa planilha está dentro do Sabiá, como a gente viu no comecinho aqui, ó. Voltando para o painel, querendo entrar aqui. Voltando aqui para o painel, a gente tem, então, aqui na biblioteca, a planilha de dados, tá? Matheus perguntou se a aula vai ficar gravada. Vai, essa aula ela fica gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube também, né? Então, depois também vai poder rever, a gente vai deixar ela disponível aí para qualquer um, tá? Que queira aí entender um pouquinho mais do módulo de estudo. Quem terá acesso aos dados que colocar dentro do sistema?
esses dados eles são todos criptografados, então ninguém consegue ter acesso a esses dados, né? Como acho que eu comentei em algum outro momento, é como se a gente tivesse comprado um espaço dentro do servidor da OpenAI, do ChatGPT, né? Mas ele é fechado justamente por questão de compliance, por questão de LGPD, e a gente não quer essas informações alimentando a base de dados das Big Techs. Hoje, quando você usa o ChatGPT, tudo que você escreve ali, inclusive na versão paga, você está mandando essa informação para alimentar e retroalimentar a própria AI. Nesse caso do Sabiá, isso não acontece, né? A gente tem um contrato que nos dá essa proteção de dados, né? E tampouco a gente, como desenvolvedor, também consegue acessar esses dados. O Jean perguntou como que apaga o texto do chat. Aí aqui já dentro dos assistentes aqui, achou? Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que a gente de alguma maneira, né, tenha trazido novas informações para vocês, e que isso de alguma maneira ajude vocês no uso do Sabiá. Eu não sei se quem está aqui é todo mundo usuário ou se tem gente que ainda não é usuário do Sabiá. Se ainda não é usuário do Sabiá, né, você tem até amanhã. Eu estou dilatando aí esse prazo que se esgotava hoje, porque, porra, seria uma sacanagem eu daqui a pouco ensinar vocês, vocês virem para essa aula pensar, putz, legal, realmente faz muito sentido eu ser um usuário do Sabiá, né? Então, se fizer sentido, essa oferta ela ainda está válida, tá? Ela vai estar válida até amanhã. Eu vou falar como a gente vai botar esse vídeo depois no YouTube. Ela vai estar válida até amanhã, dia 13 de maio de 2025, tá? E o que que ela está incluída? Eu vi que a Ariane perguntou o que está incluído, qual é o valor, né? Então, Ariane, isso é exclusivo para agora, tá? Dentro do plano Floresta Anual, que é o nosso pacote que dá acesso ao módulo de estudos ambientais. O Sabiá, a gente criou uma esteira para facilitar para todos os bolsos de necessidades. Então, desde o plano semente, que é o nosso plano mais básico, que ele tem os assistentes. A gente tem o plano raiz, que tem os assistentes, mais o Sabiá Analisa, e o plano floresta, que tem os assistentes, o Sabiá Analisa, o Chat GPT, os manuais, né, o acesso à biblioteca, o módulo de estudos ambientais. E nessa oferta especial, até amanhã, todo mundo que assinar ainda ganha acesso a todas as aulas do Método de Estudo Ambiental Eficiente com IA, que é um curso nosso que a gente vem vendendo ele no Hotmart já há algum tempo. Então, quem acessar já vai ganhar de graça. São mais de 100 aulas e todo mês você também vai ter uma mentoria exclusiva comigo. Tipo a gente está fazendo aqui, eu trago um tema, a gente apresenta esse tema e vocês podem trazer dúvidas de vocês do dia a dia. Ó, tentei fazer isso, não consegui, etc. Então, todo mundo que assinar até amanhã vai ter acesso a isso e vai ter acesso ainda ao curso prático de legislação ambiental e ainda todos os manuais que eu comentei aí, tá? E tudo isso por R$ 157,50 por mês. Isso aí dá cerca de R$ 5,25 por dia, tá? Então, a gente está saindo de 319, que se for comprar depois de amanhã vai ser esse o valor, 319 mensais para 157,50 no plano anual, tá? Tem assistência sobre dúvidas? Tem essas mentorias mensais, né? Então, todo mês a gente vai ter essas aulas. E é lógico, né? Eu estou falando com vocês, esse é um diferencial que a gente não costuma vender claramente isso, mas vocês estão no grupo ali, vocês têm meu WhatsApp. Eu viro e mexe, recebo o usuário do WhatsApp que está com dúvida, né? A gente tenta sempre responder na medida do possível e a gente tem o nosso suporte técnico também. Nosso suporte técnico vai recepcionar as dúvidas. Se for algo mais técnico, a gente também auxilia. Se for alguma questão da plataforma, imediatamente a gente vai tomando providências, né? A gente está construindo essa plataforma desde o ano passado, né? Para quem ainda né, chegou recente e às vezes nas aulas a gente não tem, né? Na aula gratuita que a gente deu semana passada, o objetivo não era ficar falando só do Sabiá, mas é uma plataforma que teve um pré-lançamento em novembro do ano passado, que não tinha nada disso que eu mostrei para vocês hoje.
né? E a gente realmente começou ali a trabalhar e ela vai ser cada vez melhorada a partir de demandas de vocês, usuários. Por isso que quem entrar primeiro, quem entrar nessa fase agora, vai aproveitar agora os melhores valores e vai surfar, então, né, a evolução do Sabiá. Em breve a gente tem muita coisa aqui planejada, mas tem assistência à dúvida também. O Wesley perguntou se posso utilizar o Sabiá com o QGIS. Na verdade, como é que a gente usa aqui, tá, Wesley? Eu não consigo integrar eles. Esse é o desafio que a gente vai ver aí para os próximos. Esse ano, com certeza, não sai, porque senão inviabiliza até mesmo financeiramente. Mas o que a gente faz? A gente usa o QGIS para fazer os mapas. A partir dos mapas, a gente coleta as informações dos mapas, e essas informações, muitas vezes, que a gente utiliza para dar os comandos de input. Então, lá no meio, quando eu estiver falando de geologia, por exemplo, então eu vou gerar os mapas de geologia, de pedologia, etc, etc, etc. E aí essas informações desses mapas é que eu lanço dentro do Sabiá para ele me gerar o texto, tá? Você quer falar, Wesley? Pode falar. Boa noite, tudo bem? Tudo Tá bom, escutando? Wesley? Tô sim. Tudo jóia. Então, é que no QGIS tem a questão do plugin do ChatGPT. Se incluir os prompts nesse ChatGPT até vocês ou elaborar um plugin, né, que a gente pode incluir no QGIS, a ideia minha é o seguinte: a partir do mapa que eu elaborar no QGIS, com os prompts ali, Uhum, já consigo elaborar todo o material já de estudo, né? Fazer um relatório ambiental simplificado, de compensação, tudo a partir do momento que eu elaborei o mapa. Se eu pego um perímetro ali, determino o rio, a PP de tantos metros, a uhum, intervenção ambiental, a compensação. A partir do momento ali que eu determinei a área e a intervenção ambiental, já gerar todo esse material a partir de acordo com o checklist do Estado, a legislação, uhum, tudo isso aí. uhum. Essa é a possibilidade de fazer isso. A gente Não tem sei se agora no momento ou próximo. a gente tem estudado isso. Vou ser bem franco, onde é que a gente esbarra com um desafio aí? Quando a gente envolve pacotes maiores de informação, que a gente usa a inteligência do ChatGPT, né? Também. Então, quando a gente envolve pacotes maiores de informação, isso pensando em escala, isso me traz um alto consumo de tokens. O tokens são os pacotinhos de informação que a gente troca com o ChatGPT. E aí isso me encarece a assinatura, entendeu? Só que a gente está vendo uma forma de fazer isso Entendi. mais barato, né? Para viabilizar, porque senão, beleza, você tem o acesso, tem como fazer, mas você vai ter lá uma assinatura de R$ 800 no mínimo por mês. Estou chutando um valor, tá? A gente não chegou exatamente nisso. Putz, começa a inviabilizar, Nossa. entendeu? Aí já não é muita Ah, não, gente que mas vai. talvez né, ajuda demais, porque você já determina o perímetro da área, o terreno, da propriedade, É, determina o curso d'água, acho que é vegetação, já me dá o cálculo dessa área, o cálculo da vegetação, o cálculo da PP, o cálculo da mas intervenção, e já descrevendo o estudo. Talvez uma coisa que a gente pode pensar no futuro aí, sim, na entendeu? verdade isso já Não está no sei nosso se. radar. Desde o nosso dia um, o pessoal pede essa integração com o mapa, tá? Mas isso Então. está no nosso radar e a gente vai evoluir. Eu acho que é o caminho natural, não tem como a gente não ir, né? Mas é passo a passo, né? Então, mas Então, pode, isso mesmo. pode ficar tranquilo. E assim, a nossa ideia é sempre fazer para que fique Mas vai realmente ajudar algo demais. que ajude, né? Para a gente poder fazer, sinceramente, assim, para a gente fazer o Tá? trabalho que é o que a gente precisa fazer, né? Tirar a coisa chata, essa é a ideia, Isso. né? Tirar a parte chata, né? A parte que toma o nosso tempo para a gente realmente usar a nossa inteligência técnica para poder resolver problema, né? Porque hoje a gente Isso, já acaba está para resolver o afundado problema. em Parte de direito, essas coisas, a gente né, perde muito tempo a pesquisar a região, a é localidade, eles têm que ler esse material, depois montar um texto, e tem a questão do português, concordância verbal, tudo isso aí. Então, exatamente, isso tira um ponto, tira um tempo da gente. exatamente. Isso acaba sobrecarregando. Mas eu agradeço, tá? É muito bom, vai ajudar demais. Maravilha, maravilha. Certo, pessoal? Obrigado. Fiquem com Deus, contem comigo.
né? Espero ver todos vocês no bando do Sabiá, né? A gente está começando a chamar agora os usuários e é o bando do Sabiá, né? Para a gente realmente mudar aí a consultoria ambiental. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.